Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 27 de agosto de 2022. Está começando o Olá, curiosos, número 101. Nós rompemos na semana passada a barreira dos 100 programas. Agora é só alegria rumo ao programa número 200, né? Daqui a 2 anos, tá logo aí. E no programa de hoje, mais uma vez, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E você vai conferir, né? O programa está recheado de curiosidades. Hoje tem muita coisa e você vai conferir as seguintes manchetes. Vamos lá. O futebol nos 200 anos da independência. Que loucura é essa? Futebol, né? Dom Pedro I, será que jogou futebol? Às margens do Ipiranga, ali com a guarda de honra? Daqui a pouquinho você vai saber dessa história. E os Caxias inspirados no Duque de Caxias, né? Aquele sujeito muito certinho, né? Falar, ele é um Caxias. Que história é essa com o professor Dionísio da Silva? Daqui a pouquinho também. E a literatura de horror de H.P. Lovecraft é a volta do universo fantástico com o Silvio Alexandre. E você conhece o porco da terra? O Guilherme Domenichelli diz que não é o porco da Índia, gente, é outra coisa, é o porco da terra. Também no programa de hoje tem essa curiosidade do mundo animal. E jingles e votos nulos nas eleições. Olha só, é o Clube do Jingle, né, com a nossa série política, e também o Verdadeiro ou Farsa, porque fake news agora, olha, é todo dia um montão. Então, né, vamos falar de eleição aqui sim, dessa maneira. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora. E a gente começa trazendo de volta um colaborador que nos últimos meses ficou ali atrapalhado, com muito trabalho, terminando livros, né? Um grande editor, o Silvio Alexandre, mas essa semana ele já mandou um áudio, né, cantarolando até. Eu voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar. Aqui é o lugar de muitas curiosidades do universo fantástico. Universo fantástico. Em agosto é celebrado o aniversário de nascimento do escritor H.P. Lovecraft. Ele revolucionou a literatura do horror, substituindo as bruxas, fantasmas e vampiros do conto gótico por alienígenas, monstros de outras dimensões e máquinas malignas, criadas por cientistas loucos, fundindo terror e ciência. Suas criaturas monstruosas, cobertas de tentáculos e escamas, influenciaram gerações. As obras de Lovecraft foram adaptadas para diversas mídias, como cinema, histórias em quadrinhos, RPGs, videogames, jogos de tabuleiros e todo o universo da cultura pop. E até mesmo produtos inusitados como maiôs. Na música, são dezenas de bandas que usam Lovecraft como inspiração. Temos a banda Metallica, em que o horror cósmico aparece em várias músicas, como em O Chamado de Cthulhu, nome da história mais conhecida de Lovecraft. No álbum, o nome é escrito de forma errada, já que pronunciar seu nome é atrair esta entidade cósmica. Uma mistura de polvo e dragão, com uma cabeça cheia de tentáculos, corpo escamoso, asas de morcego e garras nas mãos e nos pés. Em seu álbum de estreia, a banda Black Sabbath trouxe Além da Muralha do Sono, música inspirada em Lovecraft, que mistura insanidade, máquinas telepáticas e seres fora das dimensões normais da experiência humana. Uma das artes gráficas mais conhecidas da história do heavy metal está no álbum Vida Depois da Morte, do Iron Maiden. Nela, vemos Ed, o mascote da banda, saindo de sua sepultura com uma frase de Lovecraft entalhada na lápide. As histórias de Lovecraft atingem uma estranheza visceral que arremessam a imaginação do leitor para as profundezas do espaço sideral. Para conhecer o seu universo, fica a sugestão do livro Contos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico, da editora Ex Machina, que reuniu pela primeira vez em língua portuguesa
todos os contos assinados por Lovecraft, informou Silvio Alexandre, curtindo agora dezenas de bandas para o universo fantástico do Olá, Curiosos! Então, estamos dando as boas-vindas ao Silvio Alexandre aqui com a gente, com o Universo Fantástico, com lembranças, histórias sensacionais. E você pode fazer também um passeio pela nossa home nova, a home do Guia dos Curiosos, guiadoscuriosos.com.br, sempre novidades. Agora a home está mais arrumadinha, né? Você acha mais as coisas ali na home, mais destaques. E, por exemplo, essa semana, ontem, dia 26, nós tivemos o Dia do Cão, Dia do Cachorro, foi comemorado, e nós fizemos, obviamente, né, em homenagem aos cães, nós fizemos uma parte especial, destaques na home. E uma das reportagens foi essa que você está vendo, com curiosidades dos cães de estimação. Mas tem muito mais coisa, os cães do cinema, da televisão, né, aquela história que eu já contei aqui. Por que a gente diz, quem inventou essa frase, né, que o cão é o melhor amigo do homem? Que história é essa? Está tudo explicadinho lá. Então é só navegar no site do Guia dos Curiosos e já na home você vai ver vários destaques. Muita coisa legal, principalmente sobre as efemérides da semana, certo? E aí uma pergunta que sempre fazem, e é uma notícia que foi publicada essa semana. Quantos somos na Terra, né? Qual é a população mundial? De acordo com as projeções mais recentes da ONU, Organização das Nações Unidas, a população humana está perto de chegar a 8 bilhões de pessoas. O relatório prevê que a Terra comemorará sua 8ª bilionésima pessoa até 15 de novembro agora, de 2022. Mas essas suposições não são 100% precisas, né? Mesmo com a margem de erro que existe, não resta dúvida que a marca de 8 bilhões de pessoas vai chegar em breve, né? Então, seremos 8 bilhões esse ano ainda. E em 2030, a expectativa é que seremos 8 bilhões e meio de habitantes na Terra, em 2030. E aí tem uma frase aqui do Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Os avanços na saúde prolongaram a vida e reduziram drasticamente as taxas de mortalidade materna e infantil. Ao mesmo tempo, a marca é um lembrete de nossa responsabilidade em cuidar do planeta e um momento para refletir sobre onde ainda estamos, né, aquém de nossos compromissos um com o outro, né? Fato, mas a gente está vendo tudo que está acontecendo, né? Não estão nem aí para o planeta. Então, coitado aí de quem vem pela frente, né? Nas contas da ONU, olhando para o futuro, em 2050, a Terra será o lar de 9,7 bilhões de pessoas, em 2100, de 10,4 bilhões de habitantes, né? Aí vai haver uma desaceleração significativa no crescimento populacional. Já outra entidade, a IFL Science, discorda dos números. Aposta em 9,7 bilhões de pessoas em 2064 e depois uma diminuição para 8,8 bilhões em 2100. Bom, eu não estarei aqui para saber quem está com a razão, mas são números que a gente tem que levar em consideração, que nós temos que deixar o planeta preparado para esse monte de gente que vem por aí, certo? E por falar nisso, né, deixar o planeta que vem por aí, vamos começar pelo Brasil, de repente. Nós vamos agora para o 3º episódio da nossa série de jingles políticos. Os jingles políticos que entraram para a história, diferentes motivos, como o professor Fábio Dias, que é especialista no assunto, explica para a gente. Então ele conta hoje, para não dar confusão, ele vai falar de 2 jingles, né? Ele vai falar de 2 jingles hoje políticos. E, né, aí você tira as suas conclusões. Vamos lá, professor Fábio Dias, nessa série especial de jingles políticos aqui no Olá Curiosos. Clube do Jingle. Para esta série de jingles de campanhas políticas que fizeram a história, hoje eu trouxe 2 jingles. 2 jingles
dos dois candidatos melhor colocados nas pesquisas de intenção de voto para as eleições de 2022. Mas calma, não são os jingles deste ano, da campanha deste ano. São jingles de campanhas anteriores que acabaram fazendo a história desses candidatos e das eleições no país. Por ordem cronológica, o primeiro é do candidato Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições de 1989 à presidência da República. O jingle foi criado por Hilton Ascioli, que recebeu do coordenador de comunicação da campanha do Partido dos Trabalhadores naquele ano, Paulo de Tarso Cunha Santos, a expressão Lula lá. Hilton Ascioli confessa que não se empolgou muito com a expressão no início, achando que ela não teria força suficiente para uma campanha daquele porte. No entanto, logo em seguida, ele criou um sambinha e mostrou aos integrantes do partido como ficaria o jingle naquele estilo. Ao apresentar a peça, percebeu que o pessoal não se animou tanto quanto ele esperava e sacou que não era exatamente aquilo que seria o ideal para a campanha. Ao retornar para casa, no dia seguinte, ele teve a ideia de construir o jingle que acabou valendo, que é o que ficou conhecido por todo mundo como Lula lá. Brilha uma estrela, Lula lá, nasce a esperança, que foi cantado durante vários anos, justamente porque Lula o utilizou nas eleições de 89, na de 94, na de 1998 e até ser eleito em 2002. Esse jingle, o clipe que a gente vai ver desse jingle, é um clipe do segundo turno da campanha daquele ano, onde reúne diversos artistas, né, cantando bem naquele estilo We Are the World, e esses artistas, muitos deles oriundos de apoios de outras candidaturas, né, naquele momento se reúnem para apoiar o Lula. E é possível perceber isso porque tem artistas com camisetas do Partido Verde, artistas com um lenço no pescoço, demonstrando que apoiavam Leonel Brizola no primeiro turno, entre outras diferenças. Já o segundo jingle é do candidato Jair Messias Bolsonaro, que foi eleito em 2018, com um jingle que apostava no shot, ou como alguns preferem, forró. Aí depende da interpretação, porque os estilos são muito parecidos. A exemplo do que o José Serra já havia feito na campanha de 2002 e Geraldo Alckmin na campanha de 2006, o forró ou o shot ajudam bastante a levantar o povo, sobretudo na região Nordeste, mas apreciado também em outras regiões do país. E, apesar de o jingle ser todo calcado nesse estilo musical, o início dele, curiosamente, se dá através de uma guitarra com bastante distorção, né, solando o hino nacional brasileiro. O jingle fala o tempo inteiro de mudança, né, que o candidato propõe mudanças para o Brasil, Muda Brasil é o grande slogan do jingle, e apesar de diversas pesquisas que eu fiz, né, e conversei com alguns colegas, eu não consegui identificar o autor desse jingle, né? No entanto, o jingle colaborou e muito para a ascensão do candidato, né, e levou ele à vitória na eleição de 2018. Apesar de ter uma construção relativamente conhecida, né, aquela formatação de forró ou de shot, como eu disse, como alguns preferem, o jingle busca, né, mostrar a elevação do candidato junto ao povo naquele clipe que é bem comum em campanhas políticas. Por questões de direitos autorais, para ouvir os dois jingles citados aqui pelo professor Fábio Dias, por favor, clique nos links disponíveis na descrição do nosso programa. Olá, curiosos! E com essa vinheta especialmente preparada por Antônio Mir, o Olá Curiosos começa a comemoração dos 200 anos de independência do Brasil. Do nosso jeito, né? Sempre curioso. E nós vamos abrir essa comemoração conversando hoje com o Sérgio Paz, um conhecido aqui dos curiosos e das curiosas.
O Sérgio Paz é engenheiro, professor universitário e pesquisador de futebol. Ele faz parte do grupo Memofute, né? Memória e Futebol. Em fevereiro passado, o Sérgio esteve aqui no Olá Curiosos falando de um trabalho que ele fez sobre futebol e os 100 anos da Semana de Arte Moderna. E agora o Sérgio está de volta para falar de um novo trabalho, de uma nova pesquisa, que é Futebol e os 200 anos da independência do Brasil. Bom, agora eu quero ver o Sérgio me convencer que Dom Pedro I jogou futebol às margens do Ipiranga antes de proclamar a independência. Bom dia, Sérgio. Bom Dom dia. Pedro I jogava futebol? Calma lá, calma lá. Bom dia, pessoal do Olá Curiosos. Bom dia, polímata Marcelo Duarte. Professor Dionísio te chama de Morubixaba. Eu agora vou te chamar de polímata, tá bom? Bom, no final da entrevista você vai ter que explicar o que é esse polímata, hein? Pede para o professor Dionísio te explicar que ele sabe. Não, você vai explicar no final. Tá Vamos bom, seguir. tá bom. Bom, mas eu não sei, acho que eu não vou te convencer, não, mesmo porque a independência aconteceu em 1822 e o futebol só apareceu em 1860 e alguma coisa, então não dava para o Dom Pedro jogar futebol. Embora eu acho que se o futebol já existisse no tempo dele, ele teria sido um bom atleta, já que ele gostava muito de atividades ao ar livre, ele era bom caçador, gostava de cavalgar, andava muito para lá e para cá. Ele não era muito chegado nos livros, né? Ele gostava de música, tinha talento para música, mas eu acho que apesar da epilepsia dele, ele teria sido um bom jogador de futebol. Mas não vou te convencer porque ele não jogou futebol às margens do Ipiranga. Bom, mas o 7 de setembro, a data da independência, serviu de inspiração para a criação de muito time de futebol, né, Sérgio? Bom, antes disso, eu tentei ver se o Dom Pedro teria servido de inspiração. E, olha, achei um time em Taguatinga, no Distrito Federal, chamado Dom Pedro. Mas acho que não é para o Pedro I, mas sim para o Pedro II, né? Uma inspiração legal do Dom Pedro com o futebol, eu acho que tem a ver um pouquinho com você. Em 84, você ainda não tinha entrado na Placar, não, né? Eu entrei em 84, foi no dia 84? 2 de maio de Em abril 84. você já estava lá? Já. Então você sabe bem do que eu vou falar, de uma certa capa da revista Placar, revista, né, de mais importante do futebolística do Brasil. Bom, vamos tentar contextualizar o que aconteceu o que estava acontecendo naquela época. Bom, em relação à política do Brasil, não é? A gente estava havia um clamor popular pela volta das eleições diretas e isso envolveu boa parte da população e também o mundo do futebol, principalmente os jogadores mais politizados. E um deles, talvez o mais de todos, o líder da democracia corintiana, era o doutor Sócrates, que jogava num time de massa, que era o Corinthians, certo? Mas acontece que naquela época os principais jogadores já estavam sendo assediados para ir para a Europa. Não tanto quanto hoje, porque ainda havia uma restrição ao número de jogadores não europeus que podiam atuar nos times europeus. Mas já havia uma boa demandada. O Zico, o Júnior, o Toninho Cerezo, o Falcão, que foi um dos primeiros daquela geração, né? Antes já tinha ido outros. Desde os anos 30 já iam jogadores para a Europa. Mas nos anos 80 a coisa começou a aumentar bastante. Para você ter uma ideia, em 82 a gente teve 2 jogadores da seleção brasileira que jogavam no exterior. Em 86 a gente também teve 2, mas já teve na seleção alguns que já tinham ido e voltado. Em 90 foram 12. Então a coisa explodiu naquela ocasião. E o Sócrates, como uma das principais estrelas, era muito assediado para ir para lá. Mas por causa daquela posição política do Sócrates, ele resistia a isso. Ele queria ficar no Brasil, queria fazer alguma coisa pela política brasileira. Então, a revista Placar teve a ideia de fotografá-lo com a vestimenta parecida com a do Dom Pedro, que o Dom Pedro usava no seu tempo de príncipe, depois de imperador. E eu acho até que o Sócrates tem uma fisionomia, uma postura semelhante ao do Dom Pedro. Ele se parece, as costeletas, enfim.
Então a revista fez na capa o Sócrates dizendo que se a emenda Dante de Oliveira passasse no Congresso, ele ficaria no Brasil, fazendo uma paródia com o dia do fico do Dom Pedro, né? No dia 9 de janeiro de 22, o Dom Pedro, pressionado pelas cortes portuguesas, resolveu dar chega para lá para eles e dizer que ficaria no Brasil, ele que ainda era príncipe. Então, o Sócrates tentou, com isso, influir a votação da emenda Dante de Oliveira, que era uma proposta de um deputado mato-grossense de que se instituíssem as eleições diretas no Brasil, né, que não aconteciam desde 1960. Infelizmente, a emenda não passou e o Sócrates foi-se para a Europa. Né? Mas ficou histórica a capa da revista Placar, que colocava o Sócrates como Dom Pedro e o dia do fico dele, né, que acabou não ficando. Aí eu estava lá, eu já fazia parte da equipe da revista. Essa capa foi muito importante. Depois veio uma outra do Pelé, com a camiseta direta já. Foram capas icônicas, muito bem lembrado por você. Agora vamos falar dos times 7 de setembro? Você falou que tá bom. Dom Pedro não rolou. Não. José Bonifácio tem uma cidade no interior de São Paulo que chama José Bonifácio, em homenagem ao patriarca, e lá tem o time da cidade, então José Bonifácio até que rolou. Leopoldina, né? O José Bonifácio e a Leopoldina foram, digamos, os autores intelectuais do grito. Leopoldina é o nome de um ramal ferroviário que une os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E então, essa empresa ferroviária teve times de futebol, tanto na cidade do Rio, quanto em Vila Velha, que é na Grande Vitória, quanto ainda em Cachoeiro de Itapemirim. Então, houve 3 times ferroviários com o nome de Leopoldina. Até a Maria Domitila, que é o nome da Marquesa de Santos, não, desculpa, a Marquesa de Santos chama-se Domitila, mas houve um time chamado Maria Domitila ali da região do Brás, onde a Marquesa tinha propriedades, né? E esse time é importante porque ele cedeu alguns jogadores, era um time de várzea, mas cedeu alguns jogadores nas origens do Corinthians. Quando o time do Corinthians se formou, alguns jogadores vinham desse time de várzea. Então, há algumas referências aos personagens, digamos, do Grito de Ipiranga. Mas eu acho que a maior abundância de nomes de times relacionados com a independência estão no lugar onde se deu a independência e na data em que se deu a independência. No lugar, o lugar foi às margens do rio Ipiranga, né? Ipiranga é um topônimo bastante abundante no Brasil. Ele vem do tupi, aquele francês que os índios também pronunciavam assim, quer dizer rio, água. E piranga quer dizer vermelho. Então, Ipiranga é rio vermelho, rio barrento. E existem vários rios barrentos pelo Brasil. Então, acredito que muitos lugares que se chamam Ipiranga pelo Brasil não têm relação direta com o Ipiranga aqui de São Paulo. Mas você dá o nome de um time de futebol de Ipiranga, né? Acho que você aproveita um pouquinho da fama que o nome Ipiranga ganhou a partir de 1822. Então, eu consegui descobrir vários times Ipiranga pelo Brasil, perto de uns 30 times em diversas cidades brasileiras. Eu destaco o Ipiranga da Bahia. Ele é um time preto e amarelo que já foi super poderoso e hoje está bem por baixo. E ele teve entre os seus torcedores pessoas ilustres, como Jorge Amado e uma Santa Irmã Dulce, foi torcedora do Ipiranga. Então, eu acho um time importante. Tem também o Ipiranga de São Paulo, o Clube Atlético Ipiranga, que é um dos pioneiros do futebol paulista, talvez o primeiro time que fura aquele círculo restrito às elites. O Ipiranga tem origem no comércio de São Paulo, nasceu no centro de São Paulo, curiosamente, mas depois ele se fundiu com times do bairro do Ipiranga e acabou indo para lá. Depois a família Jafé estimulou a mudança para o bairro do Ipiranga e hoje ele tem a sua sede lá. Ele, quando começou a disputar o Campeonato Paulista, ele era chamado de Benjamin, já que ele era o mais novo, e Benjamin é o filho mais novo
ai meu Deus, 12 tribos de Judá, né? Ele é o irmão mais novo, por isso Benjamim quer dizer o caçula. E no final do percurso dele, ele deixou as competições no final dos anos 50, ele já era chamado o vovô da colina histórica, porque ele era o time mais velho que disputava o Campeonato Paulista quando ele encerrou as atividades profissionais. E hoje é um clube de recreação e disputa campeonatos internos e de amadores, né? Então, o Clube Atlético Ipiranga é bastante importante também, porque ele hoje tem a sede a metros do cenário do grito. Enfim, acho que Ipirangas tem o Ipiranga de Erechim, que esse ano conseguiu chegar na final do Campeonato Gaúcho, foi vice-campeão gaúcho, mas é um time importante, que está na moda, digamos. Acho que com os Ipirangas está bom, né, Marcelo? Mas eu quero 7 de setembro, pelo amor de Deus. Você pediu 7 de setembro. Pois é, eu acho que 7 de setembro é o que tem mais mesmo. Impressionante. Eu achei uma lista incrível de quase 50 times 7 de setembro. E também, curiosamente, times fundados no dia 7 de setembro. E muitos que se chamam 7 de setembro, fundados em 7 de setembro. Eu confesso que quando eu comecei a pesquisa, eu supunha que não ia achar muitos. O nome de uma data com a qual a gente está mais acostumado é o 15 de novembro, porque pelo menos 3 times 15 de novembro têm alguma relevância no cenário futebolístico brasileiro, que é o 15 de Piracicaba, que já foi vice-campeão paulista e que disputou várias vezes a primeira divisão do estado de São Paulo e também a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então é um time de importância, tradicional, o 15, como faz a torcida. O 15 de Jaú, o Galo da comarca, né, lá da cidade de Jaú, que também é tradicional, agora está lá na 4ª divisão do futebol paulista, mas está tentando voltar. E lá no Rio Grande do Sul teve também um brilhareco, o 15 de novembro de Campo Bom, onde surgiu o técnico agora do Inter, que foi do Corinthians, o Mano Menezes. Oi? Mano Menezes. Isso, Mano Menezes. Ele apareceu nesse 15 de Campo Bom, levou o 15 também a semifinais de campeonatos nacionais, da Copa do Brasil, se não me engano. Enfim, é um time. Então eu achava 15 de novembro, até porque é a data da República, e quando a República surge, o futebol já estava nascendo, ia nascer 5 anos depois, então era uma data mais próxima. Mas, curiosamente, não. 7 de setembro tem muitos. Inclusive, esse ano, disputou o Campeonato Pernambucano da Primeira Divisão, 7 de setembro, de Garanhuns. Bom, ele deu um vexame, Marcelo. Na primeira fase do campeonato, ele ficou com 0 ponto. Ele teve uma única vitória, mas ele perdeu os 3 pontos por utilizar um jogador irregularmente, ficou em último lugar. Ele ficou atrás do Ibis, foi rebaixado de volta para a 2ª divisão do torneio do estado do Pernambuco, o 7 de setembro de Garanhuns. E tem um time 7 de setembro histórico, que é o 7 de setembro de Belo Horizonte. Ele construiu, tá bom, com um pouco da ajuda do poder público, mas em 1950 ele construiu o famoso estádio Independência, olha aí outro nome ligado à Independência, lá em Belo Horizonte, que é o chamado Horto, né, porque fica no bairro do Horto, lá em Belo Horizonte. Esse estádio foi construído para sediar os jogos da Copa de 50 da sede Belo Horizonte. E lá aconteceram 2 jogos muito importantes, muito interessantes. Aconteceu a considerada maior zebra da história das Copas. Estados Unidos 1, Inglaterra 0. Isso é tão peculiar que uma vez que naquela época mandaram um telégrafo, acho que para a Inglaterra, para dar o resultado do jogo, e a pessoa que recebeu lá achou que fosse um erro do telégrafo e publicou que tinha sido 10-1 para a Inglaterra. Não acreditou que a Inglaterra pudesse ter perdido para os Estados Unidos, um time de amadores naquela ocasião, isso na Copa de 50. Existe até um filme americano que relata de uma forma épica a vitória do time do semi-amador dos norte-americanos. E também nesse estádio, na Copa de 50, aconteceu um jogo em que
o Uruguai, que viria a ser campeão, iria nos bater depois, né, no último jogo da Copa, ganhou de 8-0. Ai, meu Deus, eu acho que é do Equador, não me lembro se é do Equador ou da Bolívia, de um país sul-americano. Então, olha só que curioso. Belo Horizonte teve 2 jogos de Copa do Mundo em que aconteceram 8 gols. Um deles foi o Uruguai 8-0. O outro é melhor a gente esquecer, né? Não falar nele. Sérgio, tem muito time, você falou dos quase 50 do 7 de setembro, mas tem muito também independente por causa da independência. Eu não consegui descobrir se os independências que existem por aí são devidos ao 7 de setembro, a independência. Eu acho que a independência é uma aspiração de todo ser humano, né, que não necessariamente tem a ver com a relação entre Brasil e Portugal. Então, mas de qualquer forma, existem vários times, tanto chamado independentes quanto chamado independência. E tem também uma torcida famosa, existem algumas, mas uma torcida bastante famosa e importante historicamente, que é a torcida do São Paulo, que hoje também tem uma escola de samba que se chama Independente, porque ela é herdeira da primeira torcida uniformizada que se criou, talvez no Brasil, por iniciativa de um antigo cardeal do São Paulo, que depois foi cardeal, naquele tempo ele era bem jovem, um torcedor do São Paulo, chamado Manuel Raimundo Paz de Almeida, depois ele foi dirigente, né, foi presidente do Conselho Deliberativo, por isso chamado de cardeal, mas ele, quando jovem, criou essa torcida uniformizada, que foi evoluindo em 72, um ano importante também em relação ao 7 de setembro. Em 72 surgiu a torcida independente do São Paulo, que hoje está completando 50 anos neste ano, né? Ô, Sérgio, para a nossa conversa, eu estou estreando minha caneca nova de água aqui. Que legal! É o Sócrates esse, não? Não, é o Dom Pedro mesmo. É o Dom Pedro, eu sei, tô brincando. É que, como eu contei, a capa do placar era parecida. Legal essa sua caneca, hein? Estou estreando com você, ó. Vai nesse Poxa, programa e no próximo. Que honra! Muito bom. Mas é o seguinte, Sérgio, esse ano, tudo indica que o futebol não vai comemorar esses 200 anos da independência. Acho até que ninguém vai comemorar direito isso aí, né? O que pensaram foi trazer aquele coração lá do Dom Pedro para cá, né? Coisa um pouco, eu vejo como uma coisa meio mórbida, o né? coração Meio veio aí, feia. já está aí há alguns dias. Mas parece que futebol mesmo não vai ter nada especial, né? Agora, em 1922, no centenário, em 72, no Sesc Centenário, nós tivemos eventos futebolísticos para serem lembrados, né? Vamos começar em 22. Bom, 22, eu ainda não era nascido, embora não pareça, eu ainda não era nascido, nem você, mas a gente teve bastante comemoração do centenário da independência. Foi um ano cheio de eventos, que começou com a Semana de Arte Moderna, que não tem nada a ver com futebol, mas ela aconteceu em parte por causa do centenário. Mas logo também coincidiu de, naquele ano, terem vindo para o Brasil 2 aviadores portugueses que, por causa do centenário, né, eles fizeram a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Eles saíram lá de Portugal e pousaram no Rio de Janeiro. Fizeram alguns pousos intermediários, trocaram de aeronave, mas valeu. Aquilo é considerado como o primeiro voo, a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Eles chamavam-se Gago Coutinho e Sacadura Cabral. E eles chegaram aqui no Brasil e participaram de um monte de solenidades, viajaram para lá e para cá. Mesmo durante a viagem, houve um jogo. Eu estou falando do voo, porque o voo foi feito por causa do centenário. Foi uma das festividades do centenário. Houve um jogo para a taça chamada Coutinho Cabral, uma taça que foi estipulada para ser disputada aqui em São Paulo, em homenagem a eles, quando eles não estavam voando, ainda estavam na travessia. A travessia demorou. E houve um jogo, então, em que o Corinthians e o Sírio, um time de futebol que disputava a primeira divisão do Campeonato Paulista, eles jogaram e o Corinthians, você vai ver que o Corinthians aparece bastante em 22, foi um ano especial para o Corinthians. E o jogo foi 6-1 para o Corinthians, então o Corinthians abiscoitou essa taça Coutinho Cabral. Agora, uma taça muito mais importante foi a taça Cântara Portugália, que foi oferecida por um outro português, arquiteto, chamado Ricardo Severo, que, inclusive, participou do projeto e construção do estádio do Pacaembu,
iria participar anos depois, em 1940. Ele trabalhava para o escritório do Ramos de Azevedo. Nesse jogo, os aviadores estavam presentes. Foi aqui em São Paulo, acho que foi no Parque Antártica, e o Corinthians e o Palestra, que eram os dois times mais populares, se defrontaram, e o Corinthians ganhou por 2-0, e tem lá no seu memorial a Taça Cântara Portugália. Em 22 também foi criado o Campeonato Brasileiro, que não é esse campeonato atual de clubes. Naquela época, o Campeonato Brasileiro era um campeonato de seleções estaduais. Então, os estados faziam suas seleções e tinha depois uma fase preliminar e uma fase final. Poucos estados participaram, alguns desistiram, tal. Então, classificaram-se para a fase final São Paulo, Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, o estado do Rio e o estado de Minas Gerais. Opa, acho que eu estou confundindo aqui. Ih, meu Deus, minha cola não traz. Mas eu sei que a final foi São Paulo 4, Distrito Federal 1. O jogo foi disputado aqui em São Paulo e teve gol corintiano. O Neco marcou um gol nessa final e o São Paulo, então, foi o primeiro campeão estadual. Naquele tempo, quase que São Paulo e Distrito Federal, né, o Rio de Janeiro, monopolizaram quase todas as disputas dali para frente, com uma outra exceção. Então, 22 teve esse torneio. Outra coisa que também teve foi a Feira Mundial, que foi realizada no Rio de Janeiro. Aliás, as feiras mundiais, até o advento das Olimpíadas, um pouco, e depois das Copas, era o evento mais importante que um país poderia realizar. A Olimpíada de St. Louis, por exemplo, em 1904, foi um anexo, foi um apêndice da feira, da exposição mundial que houve lá em St. Louis. Foi muito mais importante a exposição do que a Olimpíada, que foi uma festa colegial, esportiva, comparada, né, com o que é hoje. Porque a feira foi muito mais significativa. E o Rio de Janeiro também tentou fazer algo parecido e foi realizada uma feira mundial comemorando o centenário da independência. E isso, também como apêndice desse evento, houve uma competição esportiva e o Brasil também reivindicou e conseguiu realizar o Campeonato Sul-Americano de Seleções, que teve a participação de 5 países: a Argentina, o Uruguai, o Chile, o Paraguai e o Brasil. O Uruguai era o mais forte, o time mais forte, tanto é que naquela década foi bicampeão olímpico, e a segunda força era a Argentina. Mas jogando em casa, e dizem com uma certa ajuda da arbitragem, o Brasil conseguiu chegar, ele na verdade empatou em pontos com o Paraguai, que dizem foi muito beneficiado em alguns jogos para impedir a conquista do Uruguai. O Uruguai, até, para você ter uma ideia, depois que jogaram todos contra todos, Paraguai, Uruguai e Brasil ficaram empatados em primeiro lugar. O Uruguai achou tão prejudicado nos jogos, achou roubado ele se jogou, que ele resolveu se retirar. Ele não quis disputar esse desempate. E outra coisa, naquele tempo o sistema era 2 pontos para o vencedor, 1 ponto para o empate. Se fosse 3 pontos para o vencedor, o Paraguai teria sido campeão, porque o Brasil teve 3 empates, enfim, então pela somatória de pontos, o Paraguai teria sido campeão. Mas não era 2 pontos, não havia critério de desempate, então marcaram um jogo extra. E aí o Brasil ganhou lá no Rio de Janeiro de 3-0 com gol corintiano. Teve um gol do Neco também. Então, o Brasil foi campeão do Sul-Americano. Qual será o time do Sérgio, né, gente? Oi? Qual será o time do Sérgio, né? Vamos lá. E o seu, Marcelo, qual é? Mas não vem ao caso. Parece que é o mesmo que o seu. Tudo pela história, pela curiosidade. A gente é imparcial. Bom, no mesmo dia, olha só que coisa impensável. No mesmo dia da final, tá certo que a final não era prevista, porque foi um jogo de desempate, né? Mas no mesmo dia da final, enquanto no Rio se disputou a final, em São Paulo se jogou a Copa Roca, que era um torneio exclusivamente entre 2 seleções. Roca foi um general argentino, e a Copa era uma homenagem a ele entre Brasil e Argentina.
E esse jogo foi disputado em São Paulo, na mesma hora que se disputou a final do Sul-Americano no Rio, Brasil e Paraguai. Então o Brasil aqui em São Paulo jogou com uma espécie de segundo time, né? E venceu nossos hermanos, foi 2-1, 2 gols de Gambarota, o centroavante do, por coincidência, Corinthians. Então, o Brasil ganhou, no mesmo dia, o Brasil ganhou 2 troféus de âmbito sul-americano. Uma semana depois, o Brasil jogou a Copa Rodrigues Alves, que é também uma competição entre 2 times, no caso, Brasil e Paraguai, o mesmo Paraguai que tinha jogado uma semana antes lá no Rio. E nesse jogo, o Brasil ganhou de 3-1 de novo, com um gol do Gambarota, olha só, de novo um gol corintiano. Enfim, a seleção brasileira teve muita atividade, as seleções estaduais também, e isso provocou uma pausa, uma parada nos campeonatos estaduais, principalmente o Campeonato Paulista, que não acabou em 22. O Campeonato Paulista de 22 só foi acabar em 23, porque durante esse período de jogos da seleção paulista e da seleção brasileira, o campeonato esteve suspenso. E foi um campeonato importante, porque, como você falou, naquela época se comemorou muito o centenário da independência. Então, esse campeonato era chamado de o campeonato do centenário. Foi um campeonato especial. E adivinha quem ganhou o Campeonato Paulista, Marcelo? Corinthians. Lógico, o Corinthians foi o campeão, é por isso que o Corinthians se chama campeão do centenário. Aliás, o Corinthians é conhecido como campeão dos centenários, porque em 54, também no campeonato que se estendeu até o ano seguinte, o Corinthians foi o campeão paulista também do 4º centenário, né? 54 se comemorou o 4º centenário da cidade de São Paulo. E aí o Corinthians passou a ser chamado de campeão dos centenários. Mas em 22 o Corinthians foi o campeão do centenário porque ganhou o Campeonato Paulista, que era o principal torneio que ele disputava. Agora, Sérgio, claro, outros estados... Eu vou precisar dar uma acelerada aqui, porque tem umas coisas para te perguntar ainda, mas em 22 tem uma curiosidade você falou do Corinthians campeão, mas e os Américas campeões de 22? Então, eu ia dizer dos outros estados, né? Por coincidência, a América, que eu achava que fosse o nome mais comum que 7 de setembro, mas pelo jeito não é, não sei, precisa pesquisar, mas tem muito América pelo Brasil. Mas tem 5 Américas importantes, e os 5 foram campeões estaduais. O Potiguar, o América do Rio Grande do Norte, o América do Rio de Janeiro, que é o primeiro de todos, é o mais importante deles, né? O mais histórico deles, o time do Lamartine Babo. O América Mineiro, que era o dono do estádio Independência, porque o 7 de setembro lá de Belo Horizonte se afastou. O América de Pernambuco, outro time histórico, do João Cabral de Melo Neto e de torcedores ilustres. E tem mais um América que também foi campeão estadual, que é o de Vitória, no Espírito Santo. Foi campeão, esse acho que é extinto, não existe mais. Mas bem curioso, né, que vários Américas foram campeões, e acho que é o único ano da história do futebol brasileiro em que os 5 foram campeões. Vamos pular para 1972, então, 150 anos da independência, o Brasil organiza uma mini-copa, né? Que não tinha esse nome, mas valendo como mini-copa. Essa eu presenciei, eu já era gente, você também, então eu pude viver com bastante proximidade as comemorações do Sesc Centenário. Aliás, uma palavra que a gente aprendeu naquele ano, uma palavra totalmente desconhecida, né? Significa 1,5, portanto, Sesc Centenário por 150 anos. E o Brasil, para comemorar isso, quis organizar um torneio que fosse... Era um ano entre Copas, né? Em 1970 o Brasil tinha sido tricampeão e em 74 haveria outra Copa, a Copa de 4 em 4 anos. Então, por que não fazer bem no meio da metade, bem no meio do caminho, um torneio mundial, convidando os principais potências futebolísticas para disputarem aqui no Brasil? Para você ter uma ideia, naquele tempo a Copa tinha 16 países. Essa minicopa teve 20. Só que a grande maioria é da América do Sul. Por quê? Porque os europeus acabaram desistindo, não vieram, principalmente
os campeões, como Inglaterra, como Itália, acabaram desistindo de vir para cá. E aí não podemos esquecer que isso também era um instrumento, essa canequinha aí está charmosa, um instrumento de política para o João Avelange. O João Avelange, que era o presidente da CBD, tinha aspiração para ser presidente da FIFA, coisa que ele conseguiu. Ele se candidatou à presidência em 74 e acabou sendo eleito. E a Minicopa pode tê-lo ajudado ou não, porque não foi exatamente aquilo que ele queria, mas, enfim, a Minicopa era um instrumento para que ele conseguisse alcançar esse cargo da FIFA. Então, ele convidou também uma seleção da África, uma seleção da Ásia, da América Central, enfim, fez aí uma politicagem para conseguir realizar a Minicopa. No final, a fase final, teve 4 times que foram classificados. 8 times. Argentina, Portugal e Iugoslávia, que tinham passado pelas fases preliminares, e os que se classificaram direto, que foram Brasil, Escócia, Tchecoslováquia, União Soviética e Uruguai, que seriam os times, digamos, de melhor ranking na FIFA, substituindo os pretensos campeões, que era o desejo inicial da organização. Então, o Brasil jogou 4 jogos. No primeiro jogo, empatou em 0-0 com a Tchecoslováquia no Rio. Foi um jogo ruim, a torcida ficou bastante insatisfeita, afinal, eram os tricampeões do mundo, né? E não se deram bem. Ficaram no empate em 0-0. Depois, 3-0 com a Iugoslávia em São Paulo. Depois, não teve jogador do Corinthians que fez gol nesse jogo. Então, mas depois foi 2 gols do Leivinha, do Palmeiras, e um do Jairzinho, do Botafogo. Depois, 1-0 na Escócia, lá no Rio, gol do Jairzinho. E nesse jogo, acho que o Brasil bateu o recorde mundial de invencibilidade, porque já fazia um tempão que estava invicto. E aí se classificou para a final, a ser disputada contra o time de Portugal. Veja, um jogo bastante icônico, né? Estávamos comemorando a independência, o Sesc Centenário, e o nosso adversário seria justamente Portugal. E Portugal tinha um bom time, tinha o Eusébio, que era o grande fera, né? Diziam o sucessor do Pelé. E temos que lembrar que o Brasil estava sem o Pelé. O Pelé tinha deixado a seleção, não o futebol. Ele ainda jogava pelo Santos, mas tinha deixado o futebol, a seleção brasileira, um ano antes. E sem o Pelé foi um sufoco, Marcelo. Portugal se defendeu bem, o Brasil atacou bastante, o jogo foi no Maracanã, eu lembro bem desse jogo, e o gol foi do Jairzinho, do Botafogo. Mas quem passou, quem foi que bateu a falta, que colocou a bola na cabeça do Jairzinho? Rivelino. Então, a gente não deixou de ter a nossa marca. Quer dizer, o Corinthians não deixou de ter a marca dele, mas foi um gol de Jairzinho, grande estrela, né, daquele torneio. Sérgio, só para a gente terminar a nossa conversa, você falou que o Pelé não disputou a Taça Independência nessa mini-copa, mas 7 de setembro é uma data muito emblemática para a vida do Pelé, né? Porque ele estreia no time do Santos contra um Corinthians, que não é o Corinthians paulista, mas é o Corinthians de Santo André, no dia 7 de setembro de 1956, não foi isso? Você estava lá, Marcelo? Não, É não. verdade, esse jogo foi em Santo livro. André. Esse Corinthians tinha sido fundado em São Bernardo. Não, no mesmo lugar. É que depois aquele território onde ele estava estabelecido se desmembrou de São Bernardo e surgiu o município de Santo André. Então, em 56, como você bem falou, ele era já em Santo André. E o Santos foi fazer um jogo justamente comemorativo no 7 de setembro. Então, foi um amistoso, né, organizado pelo time de Santo André, que era um time que não disputava grande coisa, foi realmente um jogo amistoso, disputava outras divisões inferiores. E o Pelé entrou no segundo tempo, o Santos ganhou de 7-1, e o Pelé fez o 6º gol, inclusive o goleiro que levou o gol e passou depois a exibir. Isso ficou famoso, Marcelo, depois, porque em 69, quando o Pelé estava se aproximando do 1000º gol, foram feitas recontagens, né, para saber quantos gols ele tinha feito, para saber se quando seria o 1000º.
E o Pelé se lembrou que naquele jogo ele tinha feito um gol. E aí foram procurar a súmula e não constava o nome dele na súmula como autor do gol. E aí foi corrigida posteriormente a súmula e aquele gol foi atribuído ao Pelé. E aí teve todo o auê. Então isso aconteceu em 69, uma restituição daquele gol. E curiosamente, esse estádio fica na rua 7 de Setembro, lá em Santo André, em frente ao Parque Ipiranguinha. E do outro lado do parque tem a Rua Marquesa de Santos. Então parece predestinação, o Pelé parece que já nasceu voltado para o 7 de setembro. Inclusive o Pelé voltou a jogar lá, nesse mesmo estádio, 2 anos depois, já campeão do mundo, num dia 7 de setembro, contra o Ipiranga, que era o time que mandava os seus jogos. Foi a última temporada do Ipiranga, ele mandava seus jogos, desculpe, 58 e 59. Ele mandava seus jogos lá em Santo André, fez uma parceria lá com o Corinthians. Bom, o Pelé tem várias histórias de 7 de setembro e de independência. O Epacaré de Lorena, onde o pai dele jogou, foi fundado no 7 de setembro. O pai do Pelé, o Dondinho, jogou lá. Enfim, o Pelé, o que mais que eu tenho aqui de 7 de setembro do Pelé? Ele morou, o primeiro time dele de infância lá em Bauru foi o 7 de setembro, porque ele morava numa rua que era travessa da rua principal ali, que era a rua 7 de setembro. Então, a primeira vez que ele usou um uniforme, era o uniforme do 7 de setembro. Depois ele usou do Ameriquinha também, América, né, que também tem a ver. O Santos, né? Ele foi jogar em Santos, podia ter ido, quase que ele foi para o Rio, para Bangu, tal, mas ele foi parar em Santos. Santos, a cidade do José Bonifácio, a terra que ensinou a liberdade para o Brasil. O Santos se atribui o seu berço da independência por conta de lá ter nascido José Bonifácio, do Dom Pedro ter passado a véspera da independência em Santos. A principal praça onde os torcedores santistas comemoram suas vitórias é a Praça Independência, que tem um baita monumento em homenagem ao José Bonifácio. E o portão principal do estádio da Vila Belmiro fica numa confluência de 3 ruas. Você consegue dizer o nome das ruas, Marcelo? Uma deve ser 7 de setembro. Não, são personagens. Uma é Antônio Carlos. Antônio Carlos é irmão, Andrada, irmão do Zé Bonifácio. A outra é Rua Tiradentes. E a outra é Rua Dom Pedro I. Então, essas 3 ruas confluem bem em frente do portão número 1 do estádio da Vila Belmiro. Lembro também que o Santos foi o primeiro time brasileiro a ganhar Libertadores. Já ganhou 3, mas 2 foram as 2 primeiras de um time brasileiro, foi o Santos que ganhou com o Pelé. E a Libertadores nada mais é do que uma taça que homenageia os Libertadores de toda a América, né? Então, o Mitre, o San Martín, todos os Bolívar, Simão Bolívar, Dom Pedro e José Bonifácio. Eles estão lá no site da Conmebol, diz lá que é uma homenagem para o Dom Pedro e para o José Bonifácio. Me convenceu. Então, o Miguel Gustavo, que foi Não, tá bom. Tá bom, não, tem muita coisa. Tá bom, enfim. gente, tá bom. E só para dizer também, o 1000º gol do Pelé pelo Santos foi marcado no mesmo dia do final da Minicopa. O Santos estava excursionando e naquele dia em que o Brasil foi campeão da Minicopa, o Pelé marcou seu 1000º gol usando a camisa do Santos. Olha que maravilha, que pesquisa maravilhosa. Só queria te dizer que eu conheci o goleiro que levou o primeiro gol do Pelé. Eu fui entrevistá-lo, eu não lembro agora se é para a revista Placar ou para a ESPN, o Zaluar. Zaluar. Eu fui na sede do Corinthians de Santo André e ele me deu aquele famoso cartão. O icônico, né, que era Zaluar e o goleiro do primeiro gol do Pelé. Sensacional. Infelizmente é falecido, mas que legal, uma relíquia que você tem. Bom, você coleciona tudo. Ele me presenteou, eu entrevistei, e depois eu cheguei aí também para Bauru conhecer o campo em que o Pelé jogou pelo Baquinho, né, que depois virou supermercado. Mas eu conheci também esses 2 campos, né, famosos aí da infância do Pelé. Sérgio, sua pesquisa é sensacional, o papo é sempre muito instrutivo. Você me convenceu que 7 de setembro tem tudo a ver com futebol.
E eu adorei o Legal. seu cenário aí, viu? Muito bom o seu cenário. Queria marcar com você, agora, depois que passando, né, as comemorações, eu começar uma pesquisa sobre o 15 de novembro de 1889. Então, em 2089, a gente faz um papo semelhante para falar das relações do futebol com a República, tá bom? Vou Combinado? deixar, já vou agendar para não esquecer. Tá bom. Sérgio Obrigado, pessoal. Paz, Muito obrigado, obrigado, pessoal do Olá Curiosos. Fico muito contente de bater esse papo aqui, sempre agradável nas manhãs de sábado. então tá aí, ó, o Sérgio Paz é engenheiro, professor universitário, pesquisador do grupo Memofute, é o nosso ombudsman oficial aqui, sempre acompanhando o Olá Curiosos. Se a gente derrapa em qualquer coisa, ele nos avisa e a gente corrige. Muito obrigado pela entrevista, Sérgio. E agora nós vamos provar que, independente do mês, do dia, o mundo inteiro é curioso. Vamos ver? Um abraço, Valeu. Sérgio. Tchau, Polímato. Ah, é? Peraí, parou. Eu esqueci. O que é polímato? Então, Para tudo, gente. vou dar Segura aí o alguns todo mundo exemplos. curioso. Há um mês atrás faleceu um grande polímato, do qual nós dois éramos muito fãs, que era o Jô Soares, que já te entrevistou, né? Mário de Andrade também foi polímato. É uma pessoa que tem vários interesses, que se interessa, que estuda aprofundadamente várias coisas. E você, Marcelo, é o nosso grande polímato. Que você pegue aí a bandeira do Jô Soares enfim, é um prazer estar batendo esse papo com você sobre um dos muitos assuntos que você domina com tanta propriedade. Parabéns, polímato! Eu não sou o único aqui entre nós dois, não, viu? É de polímato para polímato. Eu acho que o perfil de todo mundo que te acompanha é um pouco de ser polímato, né? Porque se você tem tantas pessoas interessadas naquilo que você faz, e fala, e escreve, é porque as pessoas também são. Mas você é o grande morubixaba, como diz o professor Dionísio. É isso aí, Sérgio. Muito obrigado. E agora sim, agora roda a vinheta, porque o mundo inteiro é curioso. Será leiloado hoje na Inglaterra um Ford Escort RS preto que pertenceu à princesa Diana, né, a Lady Di, que faleceu há 25 anos, foi no dia 31 de agosto de 1997, aos 36 anos. E não existia carro desse modelo, né, desse Ford Escort RS preto. Geralmente eles eram em branco, mas foi feito especialmente um para a Lady Di na cor preta, né? Isso torna o modelo ainda mais especial. O sedã foi dirigido pela princesa por 3 anos, de 1985 a 1988. Muitas vezes ela foi vista ali, né, na direção, a caminho das compras, ou levando os filhos pequenos, né, William e Harry, para a escola. A Ford instalou recursos especiais de segurança no carro, como grade frontal com 5 lâminas, espelhos retrovisores extras e um rádio no porta-luvas. E, claro, ela sempre saía acompanhada por uma discreta escolta, né? Mas não era assim também. E, de vez em quando, aí ela usava outros modelos, né, de carros que ofereciam mais segurança, mais privacidade, dependendo do evento, a pedido do serviço de segurança. Mas ela usou muito esse carro, foi um carro que os ingleses lembram bastante. A estimativa é que no leilão de hoje o carro seja vendido por aproximadamente 100 mil libras, né? Alguma coisa como 600 mil reais. E esse Ford Escort já pertenceu a outras 2 pessoas depois da princesa e rodou um total de 40 mil quilômetros. Tá? E vamos contar um pouquinho de história agora com o professor Ward Marx, comemorando o Dia do Psicólogo. Vamos ver? Aí tem história. Olá, curiosos! Em 27 de agosto de 1962, o presidente João Goulart sancionou a Lei nº 4.119, que criou a profissão de psicólogo. Por isso comemoramos hoje o Dia do Psicólogo, e aí tem história. A psicologia, que hoje pertence ao ramo das ciências da saúde, nem sempre foi uma ciência. Na verdade, durante os seus primeiros 2.000 anos, mais ou menos,
Esse ramo do conhecimento estava ligado às especulações filosóficas. As primeiras cogitações sobre os temas que hoje são estudados por psicólogos veio dos filósofos gregos. Quem mais, não é? Aliás, o próprio nome é inteiramente grego. Psique significa alma e logos é pensamento, estudo. Portanto, psicologia é a ciência que estuda a nossa alma, um excelente sinônimo para mente. E ela surge do desejo humano de entender como as coisas, o mundo, funcionam. Os primeiros registros dessa curiosidade vêm do filósofo médico pré-socrático Alcmion de Crotona, que propôs no século VI a.C. que a vida mental é uma função do cérebro. E essa é a base do trabalho em psicologia até hoje. Depois dele vieram Hipócrates, que é o pai da medicina, não por acaso, e o trio que consolidou a filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles. Nenhum dos três abraçava muito a ideia mística da alma, mas estavam interessados no funcionamento do raciocínio. Daí, desses caras aí, veio a ideia de que o homem é um animal racional. Sócrates buscava entender a mente a partir do pensamento, da imaginação, memória, sonhos. Já Platão procurava entender como interagiam corpo e mente para o controle do comportamento. E Aristóteles, aprofundando as reflexões, voltou a relacionar psicologia com os campos da biologia e da medicina. Por isso sabemos que os órgãos dos sentidos alimentam com informações a atividade da nossa mente. No século XVII, René Descartes anuncia que duvidar é uma função, é uma atividade da alma, que nos conduz à sua principal atividade, que é o pensar. Penso, logo existo. Foi Descartes quem criou essa ideia. Mas foi só em 1879 que passamos a entender a psicologia como uma ciência autônoma, com a abertura do Instituto de Psicologia em Leipzig, na Alemanha, chefiado pelo professor Wilhelm Wundt. Com ele passamos a substituir a ideia de mente pela de consciência. Nesse instituto, Wundt reuniu grandes psicólogos que dedicaram-se a construir a estrutura da psicologia tal como a entendemos, afastando-se das especulações filosóficas e adotando métodos baseados na experimentação científica. E então, a partir disso, surgiram diferentes correntes de pensamento, como o estruturalismo de Titchener, o funcionalismo de William James e John Dewey, o behaviorismo de Watson e Skinner, a Gestalt de Wertheimer, Kafka e Kohler, a psicologia humanista de Marlowe, Carl Rogers e Rollo May, e, claro, a psicanálise de Sigmund Freud, de onde saiu, por exemplo, a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Todos esses cientistas e criadores merecem nossas sinceras homenagens. E eu, particularmente, quero homenagear a psicóloga Odete Pessotti Bassoli de Azevedo Marques. É isso. E mais uma efeméride que vale a pena ser lembrada: no dia 25 de agosto, na quinta-feira, foi o Dia do Soldado. Dia do Soldado em homenagem a Duque de Caxias. Tá. Agora você já percebeu que aquele cara que faz tudo muito certinho, né? Tudo dentro da lei, né? Que é muito exigente, né? Ele é chamado de Caxias. Olha lá o Caxias da turma, olha lá o Caxias da firma, o Caxias da família, né? Por que Caxias, o nome Duque de Caxias, acabou servindo para se referir a esse tipo de pessoa? Foi a pergunta que eu fiz para o professor Dionísio da Silva, que vai nos responder agora. Palavra nua e crua. A pessoa muito rigorosa com os subordinados, mas antes consigo mesma, é chamada de Caxias. E de onde vem a expressão? Do nome do Duque de Caxias, o título, na verdade, o nome dele era Luiz Alves de Lima e Silva, comandante supremo
das forças que derrotaram o Paraguai na Guerra do Paraguai. Ele era tão rigoroso que era conhecido por isso. E um dia, Dom Pedro II, o imperador Dom Pedro II, o recebia numa reunião de ministros, havia outras pessoas no recinto, e o Dom Pedro II, muito cansado, cochilou. E ele simulou que a espada caía, não é, no assoalho, e bateu com a espada ali para acordar o imperador. O imperador acordou e disse: no Paraguai a sua espada não caía assim. E o Duque de Caxias respondeu: mas no Paraguai a gente não dormia no trabalho. E deu uma dura no próprio imperador. Ele tinha moral para isso, né? E tem outro episódio também que o Pedro Américo fez aquele gigantesco quadro de 10 metros por 6 metros sobre a Batalha do Avaí, onde, aliás, o Duque de Caxias está presente com a farda desabotoada. E ele foi contemplar o quadro com o imperador e reclamou que o pintor não podia pintá-lo em combate com a farda desabotoada, porque ele nunca lutou com a farda desabotoada. E ainda acrescentou: nem no meu quarto ele me encontraria vestido com a farda desabotoada. Ele era durão mesmo, era mesmo durão, e por isso este título Duque de Caxias passou a designar a pessoa muito rigorosa. Mas Caxias, a palavra, que é nome de várias cidades, né, vem do latim e quer dizer rochedo. E o professor Dionísio da Silva falou do quadro do Pedro Américo, né, a Batalha do Avaí, que é um quadro maravilhoso. Não sei se todo mundo conhece, então eu vou colocar aqui, me perdoem, né, aqueles que estão ouvindo em podcast, mas o quadro é maravilhoso. Eu vou colocar aqui, para quem está acompanhando no Facebook ou no YouTube, o quadro do Pedro Américo, para que vocês entendam, né, o grau de detalhismo do Duque de Caxias, né? Olha o tamanho do quadro, quanta gente, e ele ali percebendo que a farda estava desabotoada, uma loucura. E que quadro maravilhoso também, a Batalha do Avaí. Então tá aí esse registro. E eu queria contar outra notícia curiosa também, que os 130 cafés da rede americana de Seattle, né, Starbucks, foram comprados por 2 russos. O rapper Timothy, acho que é assim que fala, Timothy, defensor das ideias do presidente Vladimir Putin, e pelo restaurateur Anton Pinsky. A exemplo de dezenas de multinacionais, a Starbucks deixou a Rússia em represália à invasão da Ucrânia. Timothy e Pinsky abriram o primeiro Stars Coffee em Moscou. E olha como parece a logomarca, né? Essa logomarca da Stars Coffee lembra muito a usada pela própria Starbucks entre 1992 e 2011. O verde e branco da empresa americana deu lugar ao marrom e azul. Em vez de uma coroa, essa personagem está usando um cocar russo chamado de Kokonchnik. Meu russo está meio enferrujado. Kokonchnik. A retirada da cauda, né, não tem mais a cauda da sereia ali também, é para deixar claro que é outro personagem, não é mais sereia, nada disso. E os famosos frappuccinos do Starbucks foram renomeados no Stars Coffee de Frappucitos. Então tá aí essa mudança que é bastante curiosa. Deixa eu aproveitar, né, a gente falou dos 200 anos da independência já na entrevista com o Sérgio, foi deliciosa, só para fazer o registro aqui dos meus 2 livros. Atenção, você que é professor, bibliotecária, né, pode trabalhar em sala de aula, são 2 livros. Independência ou Zero, que é a turma do Esquadrão Curioso, voltando na máquina do tempo a 7 de setembro de 1822, né, para ver se mudava ou não a cena da independência. Uma história muito divertida, né, tem muito humor, e essa também é super bem humorada, para contar para as crianças a história da independência do Brasil, porque ela é contada pelo burro,
pelo burrinho que levava nas costas o imperador Dom Pedro I. Então, aproveitando, né? Programa que vem também nós vamos tratar dos 200 anos da independência. A gente fez um pouquinho nessa, o lado mais pitoresco, e aí semana que vem tem um lado histórico também da independência do Brasil, dos personagens, da história do que aconteceu lá às margens do Ipiranga. Mas tem 2 livros aqui, né? Esse é mais juvenil, esse é mais infantil, né? Esse está lindo, 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 com ilustrações aqui do Birissarskis. Então a garotada vai curtir o burrinho. O nome dele é Fico. É Fico. E aquele que a gente sempre recomenda aqui, que você gosta das nossas curiosidades, está curtindo, ó, é o Guia dos Curiosos, edição fora de série. O link para os livros estão os links, né, todos na descrição do vídeo, no YouTube, no Facebook, no Spotify, está tudo o link direto para quem quiser comprar o livro. Esse é o 10º livro da coleção. Tem gente que acha que é o primeiro atualizado. Não, esse é o 10º da coleção. São curiosidades totalmente novas. Guia dos Curiosos, edição fora de série. E você pode curtir também. Nós estamos nas principais redes sociais, né, que agora tem tantas. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Então você pode continuar acompanhando as nossas curiosidades, mesmo quando não é sábado. No sábado tem o programa, mas nós estamos o tempo todo abastecendo as redes sociais e você acompanha aí também. Eu queria agora contar a história de uma história de amor, gente. É uma história de um livro, mas é uma história de amor. No ano passado, eu fui procurado por um produtor musical, um cara maravilhoso, chamado Marcelo Gagliotti. O Marcelo tinha acabado de perder a mulher, a Ilse, e ele tinha feito uma promessa para ela, né, de guardar o legado. Né? Ela estava terminando de fazer um curso para ensinar as pessoas a falarem em público, né, de enfrentar a câmera, e ele queria muito ajuda para lançar o livro. Ele colocou isso como um objetivo da vida dele e queria que o livro fosse lançado numa data de aniversário da Ilse, em agosto. E aí a história do Marcelo me comoveu tanto, né? Foi tão bonita a história, que eu falei assim, olha, eu vou te indicar as pessoas certas para você trabalhar e vou te ajudar na edição, vou ler o livro, vou opinar, né? Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. E aí, para minha alegria, na semana passada, o Marcelo lançou o livro Em Frente à Câmera, né? Que é uma sacada genial que a Ilse teve, que era em frente à câmera, você aprender a falar na frente, mas também enfrentar a câmera. Então, falar em público nunca foi tão fácil, da Ilse Mantel, né? Ela nos deixou aí bem no comecinho da pandemia. E o Marcelo, ele não gosta muito de aparecer, mas eu vou ter uma foto dele aqui no livro, uma foto bem bacana, que a história dos dois é linda. Aqui, ó, esse é o Marcelo, tá aqui. E aí o Marcelo e uma equipe aí que eu apresentei para ele, genial, né? Aliás, quem me apresentou o Marcelo foi o Antônio Viviani, que está sempre acompanhando a gente, um cara maravilhoso também, que falou que ia ajudar o Marcelo nesse livro. E o livro está muito bacaninha, gente. É um livro fácil de ler, com muita dica para quem ainda tem vergonha de fazer uma apresentação, de comandar uma reunião, de gravar um vídeo, às vezes, simples. Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos colocar agora, tem o GC da página do Instagram, para quem quiser comprar o livro. Ó. Ilse Mantel Em Frente à Câmera. Tem hoje o Marcelo criou um Instagram especial para quem quiser comprar o livro, né, já pode conversar com ele por ali. Ilse Mantel Em Frente à Câmera, tudo junto. Ilse é I-L-C-E, Mantel não tem nenhuma letra dupla, é M-A-N-T-E-L, e Em Frente à Câmera. Então está no Instagram esse perfil. E tem também, para quem quiser, esse livro no formato e-book que está na Amazon. Aí é mais fácil ainda. É só chegar na Amazon e digitar Em Frente à Câmera e o Simantel e você já vai encontrar o livro. Então, eu queria dar os parabéns ao Marcelo. Esse livro, como eu disse, é uma grande história de amor.
amor da Ilse pelos alunos, né, em ensinar. Ela dedicou boa parte da vida dela a treinamentos, a ensinar pessoas a fazer isso. Tinha acabado de preparar o curso em vídeo e queria deixar registrado também o curso em livro. E o Marcelo realizou esse desejo dela. Então, quem se interessou pelo tema, quem se interessou por essa história, tem alguém para presentear, pode ou comprar o e-book na Amazon, como eu disse, ou entrar em contato com o Marcelo pelo Instagram. E o Simantel em frente à câmera. Parabéns, viu, Marcelo? Parabéns mesmo pelo livro. Espero que dê muito resultado, que ajude muita gente também. Parabéns. E essa semana, o nosso Quem Te Viu, Quem Te Vê foi um pouquinho triste, né? Porque nós perdemos aí a Cláudia Gimenez, humorista, atriz, uma pessoa que deixa um legado bem grande na televisão, e perdemos também Mário Fanucchi, um dos pioneiros da televisão, né? Estava ali, né, nos anos 50, atuando como roteirista, locutor, produtor, às vezes. E o Quem Te Viu, Quem Te Vê, com o Magalhães Júnior, prestou uma homenagem aos dois, a Cláudia e ao Mário Fanucchi. E agora nós vamos assistir um trecho desse programa, vou separar um trecho que tem a Cláudia Gimenez, que a gente vai ver agora. E quem quiser acompanhar o programa inteiro, é só entrar no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Estão todos os programas guardadinhos. Tem também no Spotify, a gente está no Spotify, tem também no Facebook, é muito fácil de localizar, é o programa da quinta-feira passada, e aí você pode acompanhar. Se quiser assistir todos, né, esse foi o programa número 97, quem quiser acompanhar todos, entra no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, estão todos lá. Então agora um trechinho da homenagem a Cláudia Gimenez. E um detalhe, nesse programa especial que nós fizemos na quinta, tem um trecho também de uma entrevista que o Marcelo Abud fez com o Mário Fanucchi em 2015. Então vocês vão ouvir uma das maiores histórias do Mário contada pelo Mário. Então vamos lá, Quem Te Viu, Quem Te Vê. Maga, no começo da nossa conversa hoje, né, você estava listando ali os trabalhos que a Cláudia fez na televisão, você falou garota propaganda. Isso foi algo marcante mesmo? Olha, eu acho que foi bem marcante, né? Principalmente porque foi como garota propaganda a sua primeira aparição em TV. Eu não sei exatamente qual foi a propaganda, né? Mas, de uma forma geral, os comerciais feitos pela Cláudia sempre tinham uma característica cômica, né? Porque ela tinha muita facilidade de transformar qualquer texto numa cena leve. Então, ela faz parte, por exemplo, de um time que tem Maria Vidal, uma das primeiras comediantes da TV brasileira, que bastava falar, seja lá o que fosse, que as pessoas achavam graça. Ela foi uma das primeiras comediantes que eu vi, né? E era uma coisa natural. E eu acho que isso ficou muito marcado na Cláudia Gimenez em algumas propagandas que ela fez, como, por exemplo, uma no final dos anos 1990, que foi um comercial para divulgar um serviço gratuito de webmail, era o Zipmail, e o comercial estilo Romeu e Julieta, interpretado pela Cláudia Gimenez e pelo Marcelo Novaes. Oh, Julieta, por que é sempre tão difícil te encontrar? Agora é fácil, Romeu. Eu tenho Zipmail, um moderno serviço de e-mail. E quanto me custará o teu amor, Julieta? Oh, meu, com Zipmail a gente nunca paga nada. Mas Julieta não tem computador. Mas não precisa, Romeu. Você pode usar qualquer computador conectado à internet, até mesmo num outro reino longínquo. Não é possível, Romeu. Por que você não mandou as mensagens pro meu Zipmail? Oh, Julieta, eu sei que o Zipmail é totalmente gratuito, que eu posso acessar de qualquer computador conectado à internet, mas... Deixe seus pais pegarem minhas mensagens. Mas o Zipmail é super seguro. Além do mais, só eu sei a minha senha. Nosso romance ficará para sempre em segredo. Zipmail, o e-mail que vai onde você está.
Viu como é zip? E no nosso TikTok, no nosso Instagram, qual foi o vídeo que bombou essa semana? Foi a história do jogo do bicho, que você vai rever agora. Quem inventou o jogo do bicho? Em 1888, o barão João Batista Viana Drummond abriu o primeiro zoológico do Brasil, no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, bairro fundado por ele. Quando o Império caiu, os primeiros republicanos retiraram a ajuda ao zoológico do monarquista. Por isso, em 1892, precisando aumentar o faturamento e por sugestão de um amigo, Drummond criou uma espécie de loteria. Zoológico sai caro. Os ingressos vinham com o nome de um animal do zoológico estampado. Ele mandou fazer 25 quadros, cada um representando um bicho. Às 7 da manhã, antes da abertura do zoológico, um deles era colocado numa caixa de madeira, pendurada num mastro a 5 metros de altura. Ao final do dia, o animal era revelado. Quem tivesse o ingresso daquele bicho ganhava um prêmio em dinheiro no valor de 20 vezes o preço do ingresso. O primeiro sorteado, em 3 de julho, foi a avestruz. O sorteio ganhou o nome de Jogo do Bicho. Só que a exploração do jogo do bicho dentro do zoológico foi proibida depois de 2 semanas. E não demorou para a ideia se espalhar por todos os cantos da cidade. Mas, em outubro de 1941, o jogo foi definitivamente proibido por lei. E como se sabe, depois disso, nunca mais se ouviu falar de jogo do bicho no Brasil, né? Nunca mais. Nunca mais, né? E não só jogo do bicho, né? Quanta coisa nunca mais se ouviu falar no Brasil, né? Verdadeiro ou farsa, isso que eu falei? Verdadeiro ou farsa? Quem está chegando agora é o Gilmar Lopes, criador do site e-farsas.com, que já está também enlouquecido em ritmo de eleição. Quando tem eleição, coitado do Gilmar Lopes. E essa eleição, gente, o Gilmar não vai nem conseguir dormir de tanta mentira que já está circulando. Então vamos lá, Gilmar Lopes, ajude-nos a votar melhor, com mais consciência. Vamos lá, ajude-nos a entender melhor o processo eleitoral. Qual é a notícia que circulou essa semana, hein? Vamos ouvir? Verdadeiro ou farsa? É verdade que o voto nulo anula a eleição? Pois é, essa história circula desde 2004 e em todas as eleições ela volta a aparecer nas redes sociais. De acordo com o texto, se mais de 50% dos eleitores votarem nulo, a eleição é anulada. E agora, hein? Será que essa história é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! O voto nulo não anula a eleição. Em primeiro lugar, uma coisa tem que ficar bem clara aqui. Todo brasileiro é obrigado a ir votar. Mas você não é obrigado a votar em ninguém. Você pode ir lá e votar em branco, pode inclusive anular o seu voto se você quiser. É um direito seu. Mas votar nulo não anula a eleição. A explicação é muito simples. O voto nulo não faz parte da contagem total dos votos. Então, se tiver 100 votos e 60 deles forem nulo, apenas os 40 votos é que vão valer. Essa história pode ter surgido de uma má interpretação da lei, que fala de nulidade das eleições e não anulação do voto. De acordo com a lei eleitoral, é anulada a votação quando ela for feita no local não nomeado pelo juiz eleitoral, for feita em folhas de votação falsa, quando ocorrer em dia ou local ou hora diferente do designado, for encerrada antes das 5 horas, for quebrado o sigilo das votações e mais outros casos aqui que a lei prevê. O e-farsas.com fez uma parceria muito legal com a Justiça Eleitoral e a gente está lá na página Fato ou Boato, onde a gente também esclarece algumas dessas notícias falsas que circulam na internet a respeito das eleições. Vale muito a pena você dar uma visitada lá. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que o voto nulo anula a eleição é farsa. Você pode votar nulo à vontade, pode votar em branco e pode votar também no seu candidato se você quiser. E se você quiser saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa, então entra lá no www.e-farsas.com. E quando eu falei que esse ano o Gilmar Lopes não vai nem descansar direito, nem vai conseguir dormir, não é mentira, não. Por exemplo, quarta-feira agora, dia 31 de agosto, às 19h30, ele estará dando uma palestra sobre fake news no Sesc de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Se tem algum conhecido em Ribeirão Preto, aproveita para avisar, né, para não perder
essa palestra do Gilmar Lopes. É muito importante, é muito boa. Então, Gilmar Lopes, quarta-feira agora, 31 de agosto, 19h30 no Sesc Ribeirão Preto. Ô Gilmar, aproveita e fala lá do meu livro, hein, O Esquadrão Curioso, tá? Por favor. E você pode acompanhar também todo sábado o Olá Curiosos no formato podcast, né? Nós nascemos como um podcast, mas com vídeo, né? Já que estávamos gravando numa plataforma que permite também gravar vídeo, a gente começou a ofertar isso também. Mas o nosso conceito é de um podcast. E como podcast, nós estamos nas principais plataformas, na Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Você, no sábado, às 10 da manhã, já pode baixar o programa e ouvir a hora que você quiser. Você pode levar o programa para onde você quiser. Essa é uma das vantagens do Olá Curiosos. E né, a gente dá tanta importância hoje ao podcast, ao mercado de podcast, que é um mercado que está crescendo muito, tem muita coisa por aí, que a gente tem um curador de podcasts, que é o professor Marcelo Abud. E a gente está comemorando, os podcasts estão comemorando também os 100 anos do rádio, 7 de setembro de 1922, a primeira transmissão do rádio no Brasil, centenário do rádio, né, 200 anos da independência, 100 anos do rádio. Né, eu já contei a história aqui semana passada, do presidente Epitácio Pessoa, que fez a primeira transmissão. Então, o professor Marcelo Abud também está agora, esses dias, né, comemorando o centenário do rádio, e ele vai fazer isso um pouquinho aqui no programa de hoje. Hoje pode, com Marcelo Abud. Desde 2005, quando eu descobri e passei a produzir podcasts, uma pergunta tem sido feita recorrentemente a mim. Mas afinal, podcast é rádio? Bom, a resposta a esta pergunta eu já trouxe há 10 anos neste livro, o livro que celebrou os 90 anos da história do rádio no Brasil, escrito pela professora e radialista Magali Prado e com dezenas, talvez centenas de colaboradores, entre eles eu estou nesse time, em 2 capítulos. Um capítulo sobre o Walter Silva, o Pica-Pau, né, do Picape do Pica-Pau, e o outro justamente sobre podcast, em que eu assino ali no título, podcast é rádio e livre. Além disso, naquela mesma época, em 2012, quando o livro foi lançado, eu tive a honra, aliás, de produzir uma série de 10 episódios em podcast para contar a história do rádio para o site do livro História do Rádio no Brasil. Como as coisas já convergiam, né? Todas as mídias convergiam e se conversavam já há 10 anos. Bom, mas voltando ao paralelo entre rádio e podcast, eu acredito que hoje faz ainda mais sentido dizer que podcast não só é rádio, mas é onde se faz a melhor produção com a linguagem radiofônica. Para que você chegue às suas próprias conclusões, eu vou dividir nesta edição do #HojePod 2 séries que abordam episódios envolvendo o centenário do rádio no Brasil. A primeira delas é uma realização da Rádio MEC que tem a missão de contar 100 anos em 100 programas, com cerca de 5 minutos de duração por episódio, desde o dia 31 de maio e até o dia 7 de setembro, diariamente, a emissora veicula uma mescla de entrevistas e pesquisas de acervo para abordar aspectos históricos. Em destaque, a cada edição, personalidades, programas e emissoras marcantes que fazem parte da memória afetiva de ouvintes e sintonizam os mais jovens com esta trajetória do primeiro meio de comunicação de massa. E os episódios, além de estarem diariamente na Rádio MEC, são veiculados também em outras da Rede Nacional de Comunicação Pública. E eles estão ainda em formato de podcast, isso no site da Agência Brasil. Para facilitar, eu publiquei um link para você conseguir acessar todos os capítulos destes 100 anos em 100 programas no blog Peças Raras. Está na postagem do dia 9 de junho, onde você também tem acesso àquela série ali que eu comentei dos 90 anos do rádio com 10 capítulos, Histórias do Rádio no Brasil. E aqui eu quero fazer uma pausa para justamente trazer aquele pensamento. Os episódios da série que trata aí dos 100 anos do rádio na Rádio MEC tem recortes muito interessantes, uma pesquisa sensacional, um mergulho no acervo sonoro, mas por outro lado, o fato de entrar no ar
todo dia e com um tempo determinado, uma duração específica, né, ali, isso não permite muitas invenções. O formato ele fica engessado, né? A maneira de contar, as histórias, elas são bastante tradicionais. Isto faz parte, é claro, das produções pensadas para o meio de comunicação tradicional, como o rádio ou a televisão também, né? Que estão inclusive presos a uma grade. Qual grade? Ainda hoje existe a grade de programação, aquela grade que determina os horários em que aquele conteúdo vai ser veiculado e o público vai ter acesso. Então isso acaba criando um certo limite à produção radiofônica, apesar de todo o encanto e de nos transportar para outros tempos, que é a magia da justamente função de nos fazer imaginar. A outra dica é justamente uma que faz com que eu endosse o que disse antes, ou seja, que o podcast é rádio na linguagem, mas tem uma liberdade sem limite. Eu estou falando do podcast Rio Memórias, que também celebra o centenário do rádio em alguns dos episódios desta segunda temporada. Antes de revelar quais são esses episódios, você vai ouvir o coordenador, roteirista e responsável por algumas locuções adicionais no Rio Memórias, o jornalista Rodrigo Alves. Oi Marcelo, oi amigas, oi amigos, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Alves, estou passando aqui para contar um pouquinho sobre o Rio Memórias, que é um podcast de história do Rio de Janeiro e do Brasil, que eu acho que tem uma característica um pouquinho diferente, que é sempre tentar levar o ouvinte para dentro da história. E como é que a gente faz isso? Às vezes a gente tem que recriar cenas, porque muitos episódios se passam 1 século, 2 séculos, 3 séculos atrás, quando ainda não existia gravação em áudio, então a gente não tem o áudio original daquele momento e a gente tem que passar por um processo de recriação, que começa com uma pesquisa histórica muito rigorosa, que é feita pelo pessoal do Projeto República, da UFMG. A partir daí eu vou escrever os roteiros e a Clara Costa, que é a nossa editora e sonorizadora, ela vai montar essas cenas em áudio com ambientações, com efeitos sonoros, para tentar aumentar essa imersão de quem está ouvindo na hora em que a Gabriela Montoni estiver apresentando o episódio e convidando todo mundo a participar também daqueles momentos. Eu sou a Gabriela Montoni, sou historiadora e apresentadora do podcast Rio Memórias, e como esse ano a gente comemora o centenário do rádio no Brasil, eu vou falar especificamente de 2 episódios da nossa segunda temporada. Um é o Morro do Castelo, onde a gente faz uma viagem no tempo para esse símbolo de ocupação do Rio de Janeiro e que foi demolido definitivamente no início dos anos 1920, sob a justificativa, de dar espaço para a exposição do centenário da independência, que foi a mesma ocasião em que o rádio foi transmitido, pela primeira vez. E o segundo episódio que eu quero destacar é justamente o episódio das rádios que se foram, onde a gente propõe uma viagem no tempo, pelo tempo das radionovelas, das transmissões esportivas, do noticiário, enfim, de emissoras que já não existem mais. Então eu quero convidar todo mundo que acompanha o Hoje Pode a acompanhar também o Rio Memórias, que está disponível nas principais plataformas tocadoras de podcast. Um beijão e até mais! No caso do Rio Memórias, o trabalho de uma equipe de cerca de 8 pessoas permite que os episódios tenham roteiros criativos e com tempo para nos permitir viajar para cada lugar ou símbolo desaparecido da cidade maravilhosa. Outro detalhe importante, acredito, é o fato de que, no rádio, ouvimos o que está sendo transmitido e nem sempre há tanto interesse pelo assunto veiculado, além de normalmente escutarmos enquanto fazemos as tarefas do dia a dia. Já no caso dos projetos exclusivamente pensados para a podosfera, o público escolhe o que e quando quer ouvir, o que faz com que esteja mais aberto a algumas ousadias, como a da reconstituição de fatos históricos que acontecem no Rio Memórias. O rádio e o podcast têm sem dúvida suas peculiaridades, mas o que importa é que o conteúdo seja bem pensado e o roteiro dê uma boa forma à ideia. Semana que vem eu volto com mais da linguagem radiofônica na podosfera, esse incrível universo dos podcasts. Até lá! Muito bem, agora estamos chegando à reta final do nosso programa e está faltando quem, né? Você viu quanta curiosidade nesse programa? Está faltando o Guilherme Domenichelli,
O biólogo Guilherme Domenichelli, que é youtuber também, tem o canal Animal TV no YouTube, está para lançar um livro novo, um livraço. Agora, em setembro, nós vamos apresentar aqui no programa. E ele chega com mais umas de suas curiosidades. Aqueles bichinhos que, se a gente jogar no stop, é 10 pontos garantido, que ninguém sabe. Animal com a letra P. Vamos lá, Guilherme? Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Você conhece um animal chamado aardvark, também conhecido como porco da terra ou porco formigueiro? Na verdade, ele não tem nada de porco, embora se pareça com um. E também não é parente dos tamanduás ou dos tatus. Os porcos da terra vivem em diversas regiões da África. Tem tamanho médio, pesa entre 60 a 80 quilos. Mede entre 1,5 m e 1,30 m de comprimento, mais a cauda que tem 70 centímetros. Chega a 60 centímetros de altura no ombro e a circunferência com 1 metro. Tem garras fortes. Os porcos da terra são excelentes cavadores. Conseguem cavar uma grande quantidade de terra em um ritmo alarmante. Adoram comer cupins e formigas e também outros pequenos animais, como vermes, minhocas e besouros. Usam suas potentes garras para quebrar cupinzeiros duros, algo bem parecido com os tamanduás e tatus, mas lembrando que esses bichos não são parentes próximos dos porcos da terra. Depois de quebrar um cupinzeiro, ele introduz sua língua longa e pegajosa para capturar os insetos. Ela tem 30 centímetros de comprimento e os porcos da terra capturam entre 30 a 50 mil insetos por noite. Ele os engole inteiros, sem mastigar. Mas quando captura insetos maiores, ele usa seus dentes localizados na parte de trás da boca para mastigar. É um animal bem diferente e pouco conhecido pelas pessoas. Realmente é um animal muito diferente e bem curioso, não é verdade? Ele tem focinho de porco, jeitão de tamanduá, unhas de tatus, quem mais? Orelhas de coelhos, é um Frankenstein do reino animal. Mas ele não tem parentes próximos. É verdadeiramente um fóssil vivo. E assim nós terminamos o programa de hoje. Muito obrigado pela audiência. Programa número 101. Olha que loucura, gente. Programa 101 para você. E fica o pedido, né? Não vá embora sem deixar o seu like. Você gostou do programa? Deixa o like. Deixa um comentário também. Atenção, pessoal do chat, agora é hora de deixar um comentário. Vamos fazer um engajamento. Nós estamos chegando nos 10 mil seguidores, que é a nossa meta para esse ano, hein? Faltam 1.000 seguidores. Né? Se cada um ajudar aí, ó, vamos lá, cada um traz um para cá. Aí a gente vai ficar com 18 mil, na verdade. Pelo menos 1.000, trago mais 1.000 amigos. Vocês estão contando para todo mundo que estão curtindo Olá Curiosos? Vamos lá, hein? Nossa meta no YouTube, 10 mil seguidores. Se contar tudo, nós já passamos dos 10 mil no Olá Curiosos. Mas a gente quer esse número mágico no YouTube também, 10 mil seguidores. Então vamos lá. Muito obrigado pela audiência. Na quinta-feira tem o Quem Te Viu, Quem Te Vê. E no sábado que vem, programa número 102, nós vamos continuar comemorando os 200 anos da independência do Brasil. Tem mais centenário do rádio também e um montão de curiosidades. Tchau, gente!